Olá, meus amigos, canal Vaduk voltando de novo com o quadro Dicas de Livro, e hoje eu gostaria de indicar esse livro aqui, O Mago, a incrível história de Paulo Coelho, escrito pelo jornalista Fernando Moraes. Esse livro é muito bom, é excelente, eu não sabia que era tão bom, porque ele foi lançado em 2015, em 2016 estava passando lá nas feirinhas que ficam nos shoppings, esse livro estava custando R$10 lá, mais de 600 páginas. Me chamou a atenção por ser um livro tão grande, tão barato, e também por ter um autor tão consagrado, o Paulo Coelho, que é conhecidíssimo. Ele é não só daqui do Brasil, mas do mundo inteiro. Mais de 80 idiomas no livro dele, mais de 160 países, e todos esses países ele é best-seller. E esse livro vai contando a história de cada livro, como surgiu, as críticas, as coisas, e eu recomendo muito porque eu terminei de ler recentemente, praticamente hoje, que é o mais recentemente, porque eu aproveitei agora a pandemia para botar a leitura em dia. E eu tinha comprado em 2016, mas eu li alguns trechos e deixava parado lá na estante. Daí eu recentemente resolvi pegar esse livro e começar a ler de novo. E esse livro é encantador, porque todas as páginas são recheadas de aventuras. Teve noite que eu li 200 páginas direto, sem cansar. O que é muito interessante mesmo, eu recomendo a todos. Principalmente porque esse Fernando Moraes ele é amigo pessoal do Paulo Coelho, então ele teve acesso a tudo, todos os diários, todas as gravações, fotos, vídeos, depoimentos, desde a idade do autor, do Paulo Coelho, até os 60 anos de idade dele, que quando esse livro foi autorizado pelo próprio Paulo Coelho para ser escrito. Tanto que o final desse livro termina com uma carta que o Paulo Coelho dá autorização para o autor escrever o livro. Ele mesmo pede que, se ele mesmo escrevesse esse livro de autobiografia dele, ele ia enfatizar muito as qualidades dele e ia dar muita desculpa nos defeitos. Então ele gostaria de ler a própria biografia, mas escrito por uma terceira pessoa, sem ter essas nuances, né? Uma crítica realmente nua e crua de uma outra pessoa. Isso foi interessante da parte dele. E eu posso dizer assim que ele levou uma vida lendária, porque desde da juventude dele, ele foi internado num hospício, ele tomou choque na cabeça. Agora está tudo proibido, porque antigamente era legalizado esses tratamentos muito cruéis, até mesmo para a época. Ele passou pela ditadura, ele passou por várias seitas satânicas, por experiências sexuais, até hoje ele faz parte de uma sociedade secreta, que ele conta que a maioria dos livros, desde o primeiro livro que deu best-seller para ele começou a escrever justamente das próprias experiências de testes, de passagens da própria sociedade secreta que ele faz parte. Principalmente esse livro, Diário de um Mago, que foi o primeiro livro a ser best-seller dele, porque ele já tinha outros livros, mas nunca vingaram tanto, né? E é engraçado que nesse livro ele mostra que, desde o primeiro livro de best-seller, a crítica aqui no Brasil, até o 11º livro dele, atacava ele, falava que era livro para criança de 8 anos de idade, para débil mental, que ele não sabia escrever, que ele não é escritor, que ele tinha a gramática errada também para a escrita. E tanto que nesse livro mostra como ele conseguiu fazer parte da Academia Brasileira de Letras, na casa de Machado de Assis, que é uma honra para qualquer escritor, assim dizendo. E antes dele realmente ser reconhecido mesmo aqui no Brasil, teve que a França, o presidente da França, as academias de lá, da Inglaterra, porque até hoje todo mundo paga pau lá para a Europa, para a França, para a Inglaterra. O que eles falam ainda é uma opinião de pessoas avançadas, que não é verdade isso. Até o próprio livro ele fala de umas certas coisas assim, né? E aqui no Brasil mesmo, as críticas só começaram a ser favoráveis depois do 11º livro, mas eu acredito que até a própria crítica negativa ajudou ele. Eu nunca li nenhum livro do autor, mas eu fiquei tentado a ler os livros dele,
Tanto que no livro ele mostra que ele mesmo disponibilizou num site todos os livros dele para baixar de graça. E ele notou que mesmo ele fazendo isso, as vendas dele são astronômicos. Tanto que teve um ano que ele passou de 100 milhões de tiragem de todos os livros. E ele ganhava cifras, ou até hoje ganha cifras imensas dos livros dele, de todos os, de mais de 160 países, de 80 e 50 idiomas. E assim, onde ele vai, vai muita gente pedir autógrafo, onde tem tarde de autógrafo, essas coisas assim. Mas esse livro mostra como começou tudo, né? E como que não foi fácil para ele. Ele começou só a fazer sucesso quase com uns 40 anos, lá no meados dos 35 para 36, que ele começou mesmo a escrever o livro Diário de um Mago, que foi o primeiro best-seller e depois foi só subir, até hoje, mais de não sei quantos títulos. Mas eu recomendo a todos lerem esse livro, justamente porque por ele ter vivido tantas coisas, por ele ter feito parte de tantas sociedades, por ele ter vivido uma vida lendária, desde ter passado por ditadura, ter passado por tortura, sendo preso, tendo uma carreira junto com Raul Seixas, que foi muito interessante nesse livro, as experiências dele na Europa, na juventude, nos Estados Unidos, ou até mesmo aqui na América do Sul. E assim, eu virei um grande fã do Paulo Coelho. Eu não imaginava que ele viveu tanto isso, por realmente ter crescido numa época em que só se ouvia críticas dele. Tanto que eu tinha um pouco de preconceito com ele, mas hoje em dia esse livro me mudou o paradigma que eu tinha dele. Ele me mostrou que é gostoso chegar aos 60 anos de idade e olhar para trás e falar que, nossa, eu vivi, eu tive uma vida lendária, minha vida pode até ser um filme, tanto que partes da vida dele estão nas músicas que ele compôs com Raul Seixas, na Sociedade Alternativa, e também muitos livros que ele escreveu são autobiografias dele, das vivências dele, e alguns personagens são pessoas que conviveram com ele ou convivem com ele. Isso é muito interessante, eu acho que vale muito a pena ler, vale muito porque é um ensinamento, é um aprendizado. Porque me deu uma reflexão pensando assim, por exemplo, pegamos agora um rapaz de 20 anos e fala assim, o que você fez de interessante na sua vida? O que você fez de lendário na sua vida? De lendário só em videogame mesmo, né? De um personagem de videogame que ele conseguiu, um personagem lendário de um RPG. E isso entristece porque se for olhar para trás dessa vida desses jovens que estão agora viciados em games, eles vão ver que a vida dele, o passado dele foi tudo voltado a games. Eles podem separar de console. Teve o PlayStation 2, PlayStation 3, 4, 5, Xbox. E aí eu vivi a vida do GTA, do protagonista daquele jogo, isso. E é o que eu estou tentando dizer. Tenha uma vida lendária, tenha uma vida em que possa ser cantada em canções. No meu caso, eu até consegui viver um pouco mais assim. Depois que eu consegui comprar meu carro, comecei a sair por aí, as rodovias interestaduais e outras cidades, para conhecer mesmo, para tentar não ter uma vida sem graça, assim dizendo. Então eu recomendo a todos lerem esse livro, principalmente agora na pandemia. São mais de 600 páginas, mas lê rapidinho, que nem eu falei. Uma noite eu li quase 200 páginas. E dá pra ler em uma semana, se for o caso. E é isso aí. Esse vai a dica desse livro aqui, muito bom. Eu virei fã desse cara aqui, o Paulo Coelho, porque são mais de 600 páginas que a gente vai criando um vínculo com o protagonista, que é ele, com a vida dele. A gente vai admirando as passagens. Tem trechos que a gente sente raiva dele, mas normal, são seres humanos, são coisas da vida. Então, valeu, gente.